de recebermos a Tua palavra através da instrumentalidade do Teu servo, pastor Jonas, na inspiração do Teu Espírito e na unção do poder dos céus. Venha descortinar, Senhor, da Tua dispensa, a Tua glória, as Tuas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos que aqui estão. Cada um, Senhor, espera uma bênção, cada um busca uma palavra. Eu busco também e espero, Senhor, e clamo. E pedimos, Senhor, nesta noite, venha mover os nossos corações. Vem, Senhor, mover os céus e pelo Teu braço forte dispensar a cada um de nós uma porção que possamos sermos sacudidos, sermos abastecidos, Senhor, e recebermos aquilo que buscamos e precisamos. Faça, Senhor, de cada crente um altar, e de cada pessoa um sacrifício, e de cada um, Senhor, um instrumento para Te louvar, para Te glorificar. Dependemos de Ti, Senhor, clamamos agradecidos em o nome de Jesus, agora e sempre. Amém, Senhor. Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Alegra-me estar aqui esta noite, pelas razões já apresentadas pelo irmão Edevandro, e com certeza é uma das poucas oportunidades que temos de estar aqui na quinta-feira. E eu quero, sem perda de tempo, já que o tempo também nosso é curto, eu quero convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 1 e o versículo também 1. Glória a Jesus. Nós queremos chamar a atenção dos irmãos para a palavra do Senhor, e palavra esta que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, palavra de fé, de esperança, de paz, de conforto, de consolo, de ajuda, é palavra que guia, orienta, abençoa, levanta, fortalece, enriquece, palavra de graça, palavra eterna, poderosa, penetrante, cortante, transformadora, e ela é poderosa para fazer o milagre que todos nós precisamos do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Amém. Somente este verso. Poder sentar, meus amados. Meus queridos, esse texto que nós lemos nesta primeira epístola do apóstolo João, ele estava escrevendo como se fosse uma defesa de um ataque que sofria a doutrina cristológica, a doutrina de Cristo, pois os gnósticos naqueles dias pregavam que Jesus não era, vamos dizer assim, 100% homem, como nós pregamos, que Jesus era uma emanação divina, era um ser angelical, que Jesus veio em espírito e que ele não teria vindo em carne. E o apóstolo já inicia a sua epístola dizendo que ele, que era testemunha ocular da vida e ministério, morte e ressurreição de Jesus, ele disse: as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Significa que ele estava se referindo a Jesus como a palavra da vida. E eu quero convidar os irmãos para que, em rápidas palavras, possamos falar aqui sobre 3 aspectos da palavra da vida. Primeiro, nós vamos observar que a palavra da vida, ela promove uma contundente e irrefutável ensino, que até mesmo os ouvidos surdos é possível entender. Porque Deus não fala somente com palavras audíveis, Deus fala através de obras. Diz o texto de Salmos, que sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Salmos 19, versículo 3. Portanto, a palavra da vida, os 3 aspectos que eu quero
focar, fala sobre o ensino dessa palavra, o deleite e o poder que tem essa palavra. Ensino, deleite e poder. Primeiro, os irmãos observem que o ensino da palavra pode ser entendido sem linguagem e sem fala, porque quando Deus fala por atos. A maior pregação de Deus é o Calvário, e o Calvário convence sem palavras. Cristo morrendo por nós é o maior sermão de toda a história da humanidade. E, meus amados, nós observamos que quando Deus falou a Moisés no Monte Sinai, está registrado que todo o povo via a voz de Deus, mas a voz, ela não pode ser vista com os olhos, ela é ouvida. Mas o texto é bem claro, em Êxodo 20, 18, quando diz que todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina. Não tem como ver som, você ouve o som, mas está escrito aqui, que todo o povo via, porque voz de Deus não apenas se ouve, também se vê, porque a voz de Deus, ela se redunda em obras. Na verdade, a voz de Deus não é voz de homem. A voz de homem pode ser simplesmente ouvida, mas a voz de Deus pode ser ouvida e também vista. Diz a Bíblia, lá no início do Gênesis, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu imagino que se houvesse alguém lá, algum ser vivente, ele não se impactaria com a voz, mas com a luz, com o ato, com a obra que Deus havia realizado. Por quê? Porque na verdade, Deus nem sequer acabara de falar, a luz rasgou a escuridão do universo, numa velocidade que não se podia mensurar naquela época, porque é difícil acompanhar a velocidade da luz, mas de repente a luz veio e baniu com a escuridão, com o abismo que havia naquele dia. Meus amados, na verdade, uma das razões porque as palavras de Deus se percebem com os olhos e não com os ouvidos, é que as palavras de Deus não são meras palavras, são obras. O dizer de Deus é fazer, e onde o dizer é fazer, o ouvir é ver. O Calvário é a maior mensagem, mas quando Cristo nasceu, ali estava uma das grandes realizações de Deus, porque a Bíblia diz, na expressão do evangelista João, e o verbo se fez carne, a palavra se encarnou, e significa que quando isso aconteceu, na verdade, Jesus estava envolto em panos, deitado numa manjedoura, mas o anjo apareceu aos pastores e lhes contou que eles realmente estavam recebendo naquele dia uma nova de grande alegria, que seria para todo o povo. E eles disseram aos pastores, este vos será um sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Mas isso é coisa maravilhosa, indo numa manjedoura, num curral, encontrando uma criança que não teve um lugar para nascer, e ali estava num lugar desprezível, num lugar que não era cheiroso, não havia um berço confortável, não havia um teto realmente que pudesse acolher aquela criança. Isto alguém diria, não é nada de maravilhoso, mas ali estava o verbo de Deus, que traria alegria para todo o povo. E eu me alegro nesta noite, porque naquela madrugada, ou naquela manhã, naquele dia, naquela noite, a história do mundo mudou radicalmente, porque Ele veio transformar a vida não somente dos indivíduos, mas da humanidade inteira. E meus amados, observamos que eles, quando ouviram esta voz angelical, eles disseram, vamos e vejamos.
vamos e vejamos. Eles queriam ver. E quando foram, eles viram a palavra da vida. Viram a palavra da vida. Mas quando eles voltaram, diz o verso número 20, do capítulo 2 de São Lucas, que eles voltaram glorificando e louvando a Deus pelo que tinham ouvido e visto. Na verdade, eles foram para ver, viram, e quando voltam, eles disseram que eles ouviram e viram. Quando se vê a voz de Deus, quando se vê o verbo de Deus, se entendem a grande obra de Deus. Eles voltaram glorificando a Deus. Antes de Belém, Jesus era o verbo gerado de Deus. Depois de Belém, Jesus é o verbo feito, é o verbo que se fez carne. Deitado na manjedoura, envolto em panos, como eu já disse, no silêncio, a sua fala, sem estrépito da voz, falava. E falava forte. Ali estava o verbo de Deus que falava aos olhos e não aos ouvidos. É bom dizer aos irmãos que um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes provas da perfeição do orador não são as palavras, são os atos. Conta-se que perguntaram a Demóstenes, um orador grego, perguntaram a ele qual era a primeira parte do perfeito orador. E ele respondeu, atos. E perguntaram depois, mas e a segunda parte do orador, do perfeito orador? Ele disse, atos. Ele disse, mas e a terceira? Ele tornou a repetir, atos. Na verdade, Deus é o grande perfeito orador, que não fala apenas com palavras, mas fala com atos. E eu quero chamar a sua atenção que Deus continua falando com atos. Nos dias de Ageu, Deus falou com atos. O povo esquecera da casa de Deus e cada um construía a sua. E Deus começou a falar através de atos. Deus mexeu na fertilidade do solo e o solo ficou infertilizável. E plantava-se muito, mas se colhia muito pouco. Mas eles não podiam entender a voz de Deus, porque Deus fala por atos e não apenas por palavras. Mas graças a Deus, que Deus tem sempre um intérprete para interpretar a sua voz. E naqueles dias Deus levantou Ageu para interpretar a voz do Todo-Poderoso, que estava visível aos olhos, mas misteriosa aos ouvidos. E eu quero dizer para você que ainda hoje Deus fala através de atos. Nos dias de Paulo, Deus falava também através de atos. Está escrito a respeito do que ocorria na igreja de Corinto. Eles disseram a Paulo, olha, alguns que estão doentes, outros que já dormem. E Paulo era o grande intérprete de Deus e pôde interpretar a voz do Senhor, que estava sendo escrita em atos e não em palavras. E ele disse, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já dormem, porque eles não estavam discernindo o corpo do Senhor. Meus amados, Cristo é o maior ato, é a maior prova. No silêncio da manjedoura, eu convido a você para focarmos agora a manjedoura. No silêncio da manjedoura, Jesus falava silenciosamente, era uma criança. E no silêncio ele falava o quê? Ele falava o que mais tarde pregaria com palavras. Porque no capítulo 5 de São Mateus, no versículo 2, está escrito assim, e abrindo a sua boca, ensinava o seguinte. Significa que Jesus passou a ensinar agora com palavras, mas ele ensinava com palavras o que já havia ensinado com obras. Ele disse assim, bem-aventurados pobres, mas ele
havia sido pobre na manjedoura. Ele não tinha nem sequer um lugar para dormir, para deitar, não tinha um berço, mas ele estava agora pregando com palavras o que já havia pregado com obras. Ele disse: bem-aventurado os que choram, mas ele havia chorado, porque como criança, quando nasceu, como todos os demais, também ele chorou, naquela manjedoura fria, naquele dia do seu nascimento. Então, agora pregava com palavras, mas o que já havia pregado em obras. Depois, ele disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mas essa mansidão ele demonstrou lá também na manjedoura, porque ele era o Deus onipotente, e ele foi rejeitado, porque não havia um lugar para nascer, mas ele não ficou nervoso, nem bravo, nem procurou justiça, mas ele mansamente sofreu o frio daquela noite, sem sequer ter um colchonete, um pequeno colchão para cobri-lo. Mas isto é a maior pregação. Agora ele pregava com palavras, mas ele já havia pregado com as obras. Mais tarde, Lucas vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, lá no primeiro versículo, no primeiro versículo do capítulo 1 também. Lucas começa a dizer assim, que ele estava escrevendo a um tal de Teófilo e registrando todas as coisas que Jesus não somente começou a fazer, mas a ensinar. Ele diz que Jesus começava primeiro fazendo, depois o ensino vinha depois. Na verdade, Deus fala através de obras. Talvez você passou o ano todo e Deus falando contigo, e você não entendeu a voz de Deus. E nesse primeiro culto de 2013, talvez os seus ouvidos se abrirão para ouvir e entender o falar de Deus na nossa vida, na nossa família, nas nossas atividades, porque Deus ainda fala dessa forma. Meus amados, a verdade é que a palavra de Deus, ela não somente ensina, mas ela é tão doce que promove o mais sublime deleite no que a experimentam. A Bíblia diz que o anjo lhes disse: não temais, hoje vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na verdade, a mensagem de Deus traz alegria, traz prazer, traz doçura. Ela não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de livramento, uma palavra de paz, uma palavra de esperança, uma palavra de bênção, uma palavra que pode mudar toda a história de quem nela crê. Deus, o perfeito orador, não somente fala com atos, mas fala com atos de prazer, de grande alegria para todos os povos. Veja bem, mesmo achando uma criança envolto em panos, deitado numa manjedoura, por não haver um lugar na estalagem, os pastores se alegraram e gostaram dele e voltaram jubilosos, voltaram alegres. O quadro de silêncio, resignação e humildade encheu o coração dos pastores. Eles não viram berço de ouro, eles não viram palácios, mas eles viram um curral, eles viram um lugar de animais. Eles viram uma criança pobre, envolvida em panos, humildemente deitado numa manjedoura. Meus amados, isso encheu o coração deles, porque ali havia uma mensagem. Qual era a mensagem? Mensagem de silêncio, resignação e humildade. O mundo tem muito barulho, e Jesus veio aqui fazer um contraste. Deus fala na voz mansa e delicada. Elias ficou perturbado,
porque ele viu tanto barulho, tanto fogo, tanto vento, e achava que Deus estava naquele barulho, e de repente não estava, mas de repente uma voz mansa e delicada, e Elias, naquele silêncio do barulho comum, ele ouviu a meiga voz do poderoso Deus: Elias, que fazes tu aqui? Na verdade, meus amados, Jesus veio contrastar a situação do mundo. Resignação e humildade são essas três lições que encheu o coração daqueles pastores. E o que ensina o verbo divino? Ensinava modéstia, compostura e mortificação. Ele era rei, mas estava nascendo uma manjedoura. Ele é o todo-poderoso, dono do ouro e da prata. Tudo, a Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence a ele, mas no entanto não tinha um lugar para ele, e nem por isso ele estava revoltado, nem por isso estava procurando justiça, procurando realmente direitos, mas estava resignado, mostrando que na humildade que opera o grande poder de Deus. Meus amados, e o que ensinava Jesus também ali? Ensinava obediência. Que obediência? Obediência ao Pai que o havia enviado ao mundo. Obediência ao imperador que havia decretado que toda a família fosse para o seu lugar de nascimento. Por isso estava lá em Belém. Ele estava ali resignado e obediente às determinações. Quantas vezes deparamos com rebeldias, insubmissão, pessoas arrogantes, achando que pode tudo. E na verdade, o nosso meigo Salvador veio mostrar que o caminho para Deus é de humildade, de resignação, de silêncio e de obediência. É bem possível que numa pregação dessa não tenha muito glória a Deus e amém, e a gente entende. Mas na verdade, meus amados, a mensagem fala também de forma silenciosa. Alguém disse que para ensinar com deleites e prazer, é necessário misturar o útil com o doce. E na verdade foi o que Jesus fez. Ele juntou, misturou o que era útil com o que é doce. Quando você mistura o que é útil com o que é doce, ainda que aquilo que é útil seja amargo, fica tragável, porque o doce dulcifica o que é amargo. E não há nada tão amargo que o mel não possa dulcificar. Na verdade, Jesus estava ali na feiura, na aspereza de uma manjedoura, na humilhação, mas porque Jesus estava ali, aquele quadro foi dulcificado. E foi tão dulcificado, que 2000 e tantos anos depois, um dos quadros mais meigos que encanta a humanidade é o chamado presépio. Por que isso? Porque lá Jesus esteve, e o lugar rude virou importante e nobre. Hoje o presépio é montado nos lugares mais importantes do mundo inteiro. Por quê? Porque aquele ambiente foi dulcificado pelo meigo nazareno. Tudo que passa por Jesus fica doce. E é por isso que a sua vida está dulcificada. É por isso que você deve glorificar a Deus, porque a amargura da sua vida foi trocada pela doçura de Cristo. E na verdade a transformação é exatamente isso que acontece. Quando Israel saiu do Egito, uma das primeiras coisas que eles encontraram foi águas amargas lá em Mara. Mas Moisés, na inspiração de Deus, lançou um lenho naquelas águas, e as águas foram dulcificadas. Graças a Deus, que no deserto da vida, milhões de vidas receberam também este lenho, e as nossas vidas foram dulcificadas. Por isso, devemos glorificar ao Senhor. Meus amados, então, nesse caso, o deleite da palavra de Deus
está na doçura dos atos divinos. Onde Jesus entra, o que é amargo fica doce, o que é triste fica alegre, o que é derrotado vira vitória, o que é destruído se constrói, o que é incredulidade vira fé, o que é fraco vira fortaleza, o que é pequeno engrandece, o que é escuro recebe brilho, a mentira desaparece no lugar da verdade que brota. Onde Jesus entra, a história tem que mudar. E é por isso que você está aqui esta noite, porque Ele entrou na sua vida e mudou a sua história. Meus amados, o deleite da palavra de Deus está na mistura do que é útil e é doce, mas também na novidade. Tudo que é novo, pelo menos chama atenção, no mínimo chama atenção. As coisas novas, se forem admiráveis e engraçadas, com certeza elas serão deleitáveis. Alguém vai se deleitar. Uma coisa nova chama a atenção da curiosidade humana. E Jesus é essa coisa nova. O Evangelho é as boas novas de Cristo, de salvação. E meus amados, há alguns anos antes de Cristo, profetizou Jeremias no capítulo 31 e versículo 22. Ele diz assim: até quando andarás errante, ó filha rebelde? Está falando para Israel, porque o Senhor criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. Essa coisa nova que Jeremias diz. Deus criou uma coisa nova na terra. Uma mulher cercará um varão. O que Jeremias estava querendo dizer? Ele estava querendo falar sobre o evento da manjedoura, porque o menino de um dia, e ao mesmo tempo o Todo-Poderoso, o Onipotente, por que não dizer, o maior homem da história, o maior homem de todos os tempos, estava no ventre de uma virgem. E na verdade, aquela mulher, ela cercou esse varão, e por que não dizer, representante de todos os demais. Eu pergunto aos irmãos, a coisa mais nova do que esta? Ninguém antes havia ouvido falar sobre isso, senão nas profecias. Depois, ninguém pôde imitar um caso semelhante. Nunca se ouviu falar que uma virgem concebeu sem a participação de um varão. Mas ali estava um menino que havia nascido de uma virgem. E diz o texto que não dependeu da mãe para ele nascer. Ela não fez esforço nenhum, porque o texto sagrado revela que o Verbo se fez carne. O Logos divino, ele se encarnou, ele criou-se a si mesmo. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Por isso João escreve que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Levante a sua mão e dê glória para Ele, porque nós somos feitura da sua mão. Somos criados pelo seu poder e misericórdia. Meus amados, na verdade, alguém pode imitar uma obra dessa? Ninguém jamais. Isso é uma coisa nova. Sempre que se fala do Evangelho, tem que se falar nessa coisa nova. Uma mulher cercando o varão, uma virgem concebendo. Então, meus amados, ali estava a fonte com a sede. Ali estava o pão com a fome. Ali estava a alegria chorando. Ali estava a sabedoria muda. Ali estava a fortaleza fraca. O onipotente atado, sem nada poder fazer, a riqueza pobre, ali estava a imensidade pequena, a imortalidade morta e passível, mas ao mesmo tempo, vemos a fome se fartando, a sede refrigerando, a tristeza se alegrando, o mudo ensinando, o fraco fortalecendo, o atado libertando, o pobre enriquecendo, e o pequeno engrandecendo, e o mortal
finalmente dando vida, e o passível revelando a sua glória. Aquilo era apenas um momento da história. O pão que alimentaria a humanidade ali estava numa situação de fome, mas ele não permaneceria assim por todo o tempo. Estava apenas ensinando uma lição para depois se revelar como pão vivo que desceu do céu. Meus amados, Deus, o perfeito orador, faz com que a palavra da vida, pregada nos tipos, como no caso de Isaac. Isaac é um tipo de Cristo. Isaac casou-se com Rebeca. O nome Isaac significa riso. O nome Rebeca significa corda com laço. Significa que o pai queria que aquela jovem, quando crescesse, fosse uma jovem que prendesse os homens pela sua beleza. Por isso, laço é corda com laço. Mas em Cristo estavam unidas as duas coisas, tanto o riso como a corda com laço. Porque, na verdade, os homens são atraídos pela beleza e da doçura de Cristo e são laçados pelo grande amor. Escreveu o profeta Oséias: com cordas de amor te atraí. Na verdade, Cristo também disse: quando o Filho do Homem for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E hoje, querendo ou não, crendo ou não, todos são atraídos para Jesus de Nazaré. Não existe nome mais expressivo, não existe nome mais doce, não existe nome maior, não existe nome mais poderoso, não existe nome mais sublime, não existe nome mais majestoso, não existe nome maior, porque ele é mais sublime do que os céus. Ele foi, na verdade, ele foi exaltado. É Paulo escrevendo aos Filipenses, ele deixou bem claro: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você aceita, Ele é Senhor. Se você não aceita, Ele é Senhor. Se você entende, Ele é o Senhor. Se você não entende, Ele é o Senhor. Se você é crente, Ele é Senhor. Se você não é, Ele é Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor em cima no céu, Ele é Senhor embaixo na terra, Ele é o Senhor que desceu, Ele é o Senhor que venceu, Ele é o Senhor que subiu, Ele é o Senhor que voltará, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor meu, Ele é o Senhor nosso, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos, Ele é o Senhor que abre e ninguém fecha, Ele é o Senhor que fecha e ninguém abre, Ele é o Senhor da graça, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor divino, Ele é o Senhor poderoso, é o Senhor sublime, é o Senhor majestoso, Ele é o Senhor dos senhores. Aceitem ou não, creiam ou não, Ele está entronizado no trono de glória, porque Ele é Senhor. Meus amados, finalmente, para encerrar, terceiro aspecto, a palavra da vida é tão poderosa que move o céu e a terra. Diz o Senhor através do profeta Ageu, capítulo 2, versos 6 e 7. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados, na verdade, Deus, o nosso Senhor,
ele promete, através de Ageu, fazer tremer as nações, fazer tremer o céu e a terra. E os irmãos observaram que quando Jesus nasceu, lá em Belém, houve movimentos no céu e na terra. Primeiro, anjos desceram até a terra para dizer o que estava acontecendo. Segundo, a estrela de Cristo aparecera no Oriente, brilhando intensamente para guiar os magos até o local onde Jesus estava. Na verdade, o movimento foi grande, porque quando Herodes descobriu que havia nascido um rei, também o levou a assinar decretos para eliminar o menino na sua infância. E, meus amados, a verdade é que os pastores logo deixaram o seu rebanho no campo e correram para lá. Os magos empreenderam uma longa viagem para vir e oferecer dádivas ao Filho de Deus, porque ali estava a palavra da vida. E, meus queridos, esse movimento começou com o nascimento de Jesus, e na verdade esse movimento ele continua, porque hoje pregamos o Evangelho, e cada pessoa que aceita Jesus promove também uma festa no céu, porque a Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E quando o pecador se arrepende, começa a festa no céu e começa o movimento na terra, porque começa uma guerra entre o bem e o mal, porque mais um soldado a favor do bem e a lutar contra o mal aqui na terra, e os movimentos continuam. Cada mensageiro que sai para aqui ou sai para lá, é o movimento que Deus prometeu, que Ele moveria as nações, moveria toda a terra, e hoje as nações estão sendo movidas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Meus queridos, eu estou encerrando porque o tempo já foi. Mas eu devo dizer uma coisa para os irmãos. Os pastores foram a Belém, viram o verbo de Deus e voltaram. Os magos foram, viram, adoraram e voltaram. Mas a estrela veio guiando os magos. E a Bíblia diz que ela não passou dali, ela parou ali. E não somente parou, ali não se sabe o que se foi feito dela, simplesmente desapareceu. Significa que o nosso maior exemplo, ao contemplar a palavra da vida, não é a do pastor e nem a dos magos que foram para adorar, mas é da estrela que desapareceu. Quem não desaparecer diante do majestoso brilho do Cristo, Filho de Deus, não fez ainda o que deveria fazer, porque diante daquele que declarou: eu sou a luz do mundo, ninguém pode aparecer, só a glória dele pode irradiar para todo mundo. Mas quem aparecer, quem ficar diante dele, vai desaparecer. Por isso, João, seu precursor, dizia: convém que ele cresça e eu diminua, e diminua, e diminua, até desaparecer. Mas a manjedoura mostra a incoerência dos homens, pois ali na manjedoura está o Deus Todo-Poderoso pequenino, e os homens que são pequeninos querem ser grandes. É o grande que diminui e o bichinho que se incha. Mas o caminho para Deus é o da humildade. E o tempo já não dá.
E eu quero lhe convidar, nesse culto da vitória, para que neste primeiro culto, você tenha uma experiência pessoal com o Senhor, que ensina, que nos faz deleitar-se nele. Aliás, a Bíblia é bem clara quando diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deleitar significa sentir prazer, e os atos divinos são para dar prazer. Jesus nasceu há mais de 2000 anos, e até hoje o mundo inteiro festeja e sente alegria e prazer quando se comemora a sua data natalícia. Significa que esta mensagem é uma mensagem de alegria e de prazer, mas também é uma mensagem de poder, um poder transformador. Na verdade, esse poder que move as nações, faz tremer céu e terra, está aqui para estremecer tudo aquilo que precisa ser estremecido e firmar tudo aquilo que precisa ser firmado. Venha se colocar nesse primeiro culto do ano, se alicerçar cada vez mais na sua palavra, se firmar em Cristo, fincar raiz no terreno da doutrina de Cristo, e deixe estremecer e destruir o que precisa ser destruído. Lá em Filipos, onde Paulo e Silas estavam presos, Deus fez tremer lá, mas o tremor que deu lá só abriu porta e fez libertação. E é o que Deus vai fazer agora. Onde tem uma pessoa que veio para receber a bênção da vitória aqui esta noite. Levante do seu lugar. Nós queremos encerrar esse culto, essa mensagem, orando em seu favor, pedindo por você, por sua família, para que você saia daqui hoje vitorioso, curado, abençoado, fortalecido. Saia daqui com a certeza de que este mesmo Cristo que nasceu lá em Belém da Judá, que viveu, foi crucificado, mas ressuscitou e ascendeu aos céus, assentando-se à direita de Deus, está com a sua mão estendida e com o seu olhar sobre a sua vida, e quer abençoá-lo. Quem precisa da bênção do Todo-Poderoso? Por gentileza, vem aqui, nós vamos encerrar rapidamente com uma oração, e com certeza você vai sair daqui convicto de que este mesmo poder imutável, ainda hoje, é percebível pelos atos divinos, pela forma com que Deus fala conosco. E eu tenho certeza que alguém será curado, alguém verá o que Deus fará. Talvez alguém terá os seus olhos espirituais abertos para enxergar o quanto Deus falou o ano todo passado, mas você não conseguiu entender a voz de Deus. Mas nesta oração, os seus olhos espirituais serão abertos, e você vai sair daqui entendendo o que é que Deus queria dizer, e você vai tomar atitudes certas e corretas para continuar servindo ao Senhor. Amém? Podemos orar? Muito bem, vamos orar então. Eu convido aqui os obreiros que estendam as vossas mãos, e vamos interceder a igreja também. Os irmãos, nós somos uma igreja pentecostal. Somos ou não somos? E como igreja pentecostal, nós temos que pregar o evangelho de Jesus que salva, cura e batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Então, nós também precisamos continuar fazendo apelo para as pessoas buscarem o batismo com o Espírito Santo. Então, se tem alguém que está buscando, por que não aproveitar todas as oportunidades que tem? Porque Jesus não só batiza na vigília, não. Batiza também no culto público. Amém? É só pedir, não é verdade? Então, vamos orar. Maravilhoso e bendito Deus. Pai eterno, temos, Pai, pregado a Tua palavra, o Teu evangelho.
Senhor, Tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tu és imutável, Pai. E aqui diante do Teu altar estão os Teus filhos que ouviram a Tua palavra. E, ó Deus, obtiveram fé para dar esse passo até este lugar santo, em busca, Senhor, de algo que somente o Senhor tem para dar. Pai celestial, o Senhor conhece a cada um dos teus filhos, o Senhor conhece o nosso levantar e o nosso deitar, os nossos ideais e o nosso pensamento, Pai, os nossos sonhos que ainda não se realizaram. Pai celestial, eu suplico por eles agora, Senhor, venha, Senhor, em resposta à oração e o clamor dos seus filhos. Senhor, Tu conhece a necessidade de cada um, venha abrir os olhos espirituais, venha, Senhor, traduzir em palavras, em entendimento, Senhor, o que o Senhor tem falado aos seus filhos. Pai celestial, eu suplico, Senhor, que também faça-os deleitar em Ti, sentir o prazer nas Tuas obras, sentir o prazer em Ti, sentir o prazer na Tua palavra, porque quando sentimos prazer, nós vemos realizada as obras em nossas vidas. Pai celestial, e sobretudo que o Teu grande e infinito poder possa mover em nossas vidas, arrancar, ó Deus, aquilo que tem que ser arrancado. Venha, ó Deus, firmar os nossos passos, mas arrancar e retirar de nossa vida, pelo tremor do Teu poder, tudo aquilo que aqui não pode ficar. Pai, nós oramos na certeza de que o Senhor hoje cura os enfermos, que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que o Senhor continua salvando, libertando. Nós entregamos, Pai, estas causas em Tuas mãos e oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, meus irmãos, queremos agradecer todas as cooperações, Jardim Vista Alegre, Olga Verone, Glória e Montezuma. Deus abençoe os nossos irmãos que cooperaram, o Tempo Central também. Os cultos continuam no mesmo horário, Escola Bíblica Dominical, primeira Escola Bíblica deste ano, a partir das 9 horas da manhã, aqui no Tempo Central, meus irmãos. Uma nova lição que vai se falar sobre Elias e Eliseu. Então, você que não está frequentando, é uma oportunidade boa de você começar a primeira aula deste ano, Escola Bíblica Dominical. E, meus irmãos, veio aqui um pedido de oração. Vamos fazer uma oração breve, porém não devemos deixar de orar pela Priscila, que está enferma, com depressão, inclusive está aqui escrito, pensando em suicídio. E pede também oração pelo seu pai, pela mãe e pela sua avó. Meus irmãos, nós não imaginamos como pode essa família estar passando, mas tenho certeza que é um momento muito difícil para esta família, principalmente para esta vida. Vamos neste momento orar então para essa vida, chama Priscila. Oremos. Senhor meu Deus, apresentamos esse pedido de oração. Tu conheces, Senhor, esta vida, Senhor, está ela passando por uma depressão, muitas vezes sendo oprimida por Satanás, Senhor, tentando destruir, ceifar a sua vida, mas na Tua santa autoridade, no nome santo de Jesus Cristo, Senhor, pedimos neste momento um clamor a Ti, Jesus Cristo. Venha visitar esta família, venha visitar esta vida, que possa todo mal, Senhor, toda ação maligna ser repreendida e sair desta vida no Teu santo nome, Jesus Cristo. Que esta vida possa voltar para Cristo Jesus, que venha, Senhor, sentir a doçura da Tua palavra, a alegria da Tua palavra, venha penetrar na Tua vida. Nós pedimos em Teu santo nome, Senhor, e este pensamento venha ser retirado da Tua vida, e que possa vir vida, alegria na sua vida, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus, o amor de Jesus, a consolação no Espírito Santo estejam sobre todos vós, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Cumprimentem uns aos outros.